Conectados no Enem. Oferecimento Uninasal. O aprendizado não para. Alice Coutinho, Centro de Ensino. Deus, Família e Escola. Elos com propósito. Olá, estudantes! Fala, turma! Gente, olha, sejam todos bem-vindos a mais um Conectados no Enem. Aqui a gente vai aprender juntos várias estratégias que podem te ajudar a ter um excelente desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio. O sonho da universidade está cada vez mais perto. Pega papel e caneta e fica bem atento que a aula vai começar! E aí, galerinha, vamos lá aprender juntos? Até aqui, nós já tivemos aulas de língua portuguesa e biologia. Hoje, no Conectados no Enem, eu te convido a aprender mais sobre, agora, história e geografia. As provas do Enem 2019 serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro, 2 domingos, com duração de 5 horas e 30 minutos no primeiro dia e 5 horas no segundo. Serão 180 questões, 90 no primeiro dia e mais 90 no segundo. Geografia e História serão as duas disciplinas exploradas dentro das 45 questões de Ciências Humanas no primeiro domingo de provas. A gente sabe muito bem que estudar não é uma receita de bolo e cada um encontrará a forma mais adequada para aprender os conhecimentos. Mas existem algumas dicas que são valiosas e podem te ajudar muito. E no Conectados no Enem de hoje, a gente só tem feras para passar aqui alguns macetes. Os nossos convocados de hoje, professor Leonardo Barros, de Geografia, e Antônio Gutenberg, de História. Professores Leonardo, Gutenberg, boa tarde, sejam bem-vindos ao Conectados no Enem. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Sejam bem-vindos. Professor Leonardo, inclusive, já esteve aqui conosco em outras edições, anos passados, trazendo dicas valiosas e importantes, e hoje acompanhado do professor Gutenberg aqui, Geografia e História. Isso aí. Primeiro, vamos começar cada um aqui para contextualizar esse processo inicial de preparação, cada um contextualizando sobre sua disciplina aí. Preparação para Geografia. Professor Leonardo, para quem está aí ansioso, nessa expectativa, às vezes meio até que perdido de por onde começar ou finalizar esse processo de estudos para as provas. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a participação e gostaria de passar algumas dicas para os alunos que estão, os ouvintes estão acompanhando, que a prova de Geografia do Enem, ela vem se modificando ao longo do tempo, né? Desde 2009, quando nós tivemos uma nova roupagem no Enem, a prova de Humanidades no contexto geral, ela vai tendo uma transformação. Se nós pegarmos 2009, 2010 até 2011, nós tínhamos uma prova mais, como posso falar, ela não abordava tanto a geografia física, entendeu? Então, a partir daí, quando nós vamos entrando em 2012, 2013, nós temos umas questões mais de interpretação de texto e tudo mais. A partir de 2014, 2015, nós vamos ter uma pequena transformação, entrando para os anos seguintes, 2016, 17, 18, com um aumento gradativo das questões de geografia física. Então, nós temos muita expectativa nesse ano, nós continuarmos nessa pegada de questões mais conteudistas, menos interpretativas, e o aluno ele precisa se atentar aos conceitos, tanto na área de geografia humana, principalmente, que desde 2009 tem uma boa pegada de geografia humana, mas principalmente nos conceitos de geografia física, né? A parte de cartografia, a parte de biomas, de climas, mas também, sempre lembrando, o contexto da geopolítica no geral. Kleber, eu gosto sempre de falar para os meus alunos, né, que nós temos na parte de humanas uma facilidade, né, da compreensão que a prova de humanas ela pode abranger e ajudar até a prova de redação, ou a temática de redação. Sim, sim. Porque sempre aborda movimentos sociais, temas sociais do cotidiano. Então a prova de humanidades ela vai facilitar muito o aluno. Lembrando que desde o ano passado, a prova de humanas está conectada com a prova de linguagens, no mesmo dia. E eu sempre passo essa dica para o meu aluno, que este aluno, ele é muito bom ele acompanhar todos os textos de humanas, né, para depois analisar a temática de redação. Porque ele sempre, a prova de humanas sempre vai dar algumas dicas, né, vai alimentar o conhecimento do aluno para facilitar na temática de redação. Muito bem. Professor Gutenberg, no caso da disciplina de História, não é muito diferente não, ou é? Não é muito diferente da avaliação de geografia, guardando, né, as suas devidas especificidades, né?
Mas nós também temos, né, nos últimos anos, algumas modificações em torno, né, da avaliação de história. Nós saímos, né, desde do início do Enem, nós saímos de uma história, né, puramente conteudista e positivista e passamos a ter uma história de um teor muito mais crítico. Então, isso já traz, né, uma certa atenção para os alunos, né? E a avaliação de história, né? Durante muito tempo a gente pensava essa coisa de se estudar história, estudar simplesmente o passado. E a história ela não é uma ciência do passado. Ao contrário, ela é uma ciência completamente viva e do presente. A gente sempre parte, né, do presente, né, para se pensar questões também do passado. E aí, nos últimos anos, a prova do Enem ela vem fazendo muito isso, né? A avaliação de história. Sem contar o seu teor interdisciplinar, que é muito, mas muito importante. A prova de história ela é uma avaliação que ela dialoga, né, com praticamente ou com todas as outras ciências. Às vezes até independentemente do dia em que ela seja posta. Então, a gente tem uma avaliação que ela é inteiramente interdisciplinar. E a gente acredita, né, que nesse ano, né, isso não venha, né, a deixar de acontecer. Muito bem, professores. Bom, a nossa equipe foi até o Colégio Alice Coutinho e tem muitos estudantes, muitos alunos com muitas dúvidas, muitos questionamentos direcionados aos senhores aqui para responder, obviamente. E são perguntas, dúvidas essas de muitos e muitos, milhares e milhares de estudantes espalhados pelo Brasil aí com relação a essas duas disciplinas. E eu quero trazer agora a primeira pergunta na tela, por favor. O que foi a Guerra Fria? Muito bem, primeira pergunta. E rápido. Isso aí, vamos lá. Vamos lá. Começo, contexto histórico, geográfico, posso... Fiquem à vontade. Vamos entender, o contexto Guerra Fria, ele podemos dizer que é um prosseguimento dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, né? Nós temos uma finalização da Segunda Guerra Mundial, a divisão do mundo, o mundo bipolar, o mundo bipolarizado, e a partir daí você tem uma divisão de dois blocos antagônicos, não é? O bloco socialista, liderado pela União Soviética, e o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos. Então, a partir daí, nós temos desde 1945, 46, até os anos 90, com o maior símbolo da Guerra Fria, que era o Muro de Berlim. Você tem a derrubada do Muro de Berlim e você tem basicamente a dissolução do bloco soviético. Então, nós temos aí, no contexto geopolítico, tantos fatores que vai propiciar uma divisão e uma bipolaridade do mundo. Posso exemplificar a corrida espacial. Nós podemos explicar a questão da corrida armamentista, nós também podemos exemplificar a questão das guerras indiretas, por isso que nós temos o nome Guerra Fria. O que significa? Era um confronto indireto, um confronto ideológico, que podemos afirmar que era o seguinte: a União Soviética apoiava seus aliados, os Estados Unidos apoiavam os aliados deles de forma indireta. Então nós temos todos os acontecimentos desde os anos 40 até os anos 90, que isso reflete até os dias atuais, né? Eu gosto de brincar muito com meus alunos, Kleber, que nós temos justamente essa ideia, não é? A ideia que nós podemos perguntar, será que realmente acabou a Guerra Fria? Nós temos tensões na Coreia do Norte, nós temos tensões na China, nós temos tensões até hoje, essa questão de Cuba ainda mal definida, a Rússia ainda, se nós falarmos de geopolítica atual, Gutenberg, nós podemos falar a ideia dessa questão de espionagem da Rússia na eleição dos Estados Unidos. Então a Guerra Fria é basicamente todo esse contexto geopolítico que se deu desde o fim da Segunda Guerra Mundial, com a ideia da divisão da Alemanha, até os anos 90, que se perpassa e nós temos uma herança muito forte dessa Guerra Fria. E uma coisa interessante também, né, que é digno de nota na Guerra Fria, é que, embora a gente trate, né, como esse confronto indireto, né, e aí chamá-la de Guerra Fria, a gente tem uma série de confrontos e de conflitos que não são nada frios, né? São extremamente quentes, são extremamente sangrentos, né, e que é digno de nota. Principalmente dentro do contexto histórico, porque é um período de longa duração. Exato. Então, os alunos têm que estar atentos a isso. Como é um período de longa duração, então,
há um risco maior de nós termos, né, na avaliação do Enem. Né? Nós temos um período de quê? De 1945, com o término da Segunda Guerra Mundial, até, né, o fim da União Soviética em 1991. Então, por ser um período de longa duração, cabe uma revisão extra e observar, acima de tudo, os conflitos que foram extremamente quentes, né? Como a Guerra da Coreia, a Guerra no Vietnã, o próprio processo de formação, né, do socialismo em Cuba também, Exato. Que não foi nada pacífico. Então, essas questões elas merecem ser revisadas, principalmente nesses acontecimentos de longa duração. Lembrando, só me permite um pouquinho, Kleber, lembrando que isso traz consequências para o Brasil. Por mais que o Brasil seja um país um pouco afastado desse contexto histórico geopolítico da Guerra Fria, nós sofremos consequências. Um exemplo, nós teremos aqui durante 21 anos o regime militar no Brasil, não é? Que até hoje nós temos essa grande polêmica sobre o regime militar, que temos muitas questões no Enem que vai abordar esse período tão importante na história do nosso país. Muito bem. Professores, vamos fazer o seguinte, tanto para quem está em casa quanto para os professores aqui, a gente vai dar uma pausa para o intervalo comercial. É rapidinho, a gente volta já, é só o tempo de tomar uma água. Não sai daí que a gente permanece, olha, conectados no Enem. Bom, minha gente, estou de volta aqui com o nosso Conectados do Enem deste sábado. A gente segue já com a nossa aula de Geografia e História. Mas eu tenho um recadinho agora. Quero perguntar, você aí, está procurando uma escola com educação de qualidade para seu filho? Uma instituição onde ele aprenda com os melhores professores todo o conteúdo programático para ingressar no ensino superior? No Alice Coutinho Centro de Ensino, você encontra tudo isso e ainda um ambiente família que prioriza os ensinamentos cristãos. Então, faça parte desse elo. Meu futuro está aqui, é a minha base. Aqui a gente fica pronto para enfrentar qualquer prova de vestibular e Enem. Mas não só isso, somos levados para conhecer mais sobre Deus e seus valores. Vivenciamos o respeito, a responsabilidade, a igualdade e o amor ao próximo. É um elo com propósito, Deus, família e escola. Alice Coutinho Centro de Ensino. Muito bem, dado o recado, a gente volta aqui com os professores Leonardo e Gutenberg, Geografia, História e Geografia. Sei que você está ansioso aí também, né? Papel, caneta nas mãos, a sua água aí também no cantinho aí, porque, olha, chega a suar realmente, que é muito tenso para quem está nessa contagem regressiva e nessa preparação. A gente segue com a aula agora, vamos trazer mais dúvidas, mais questionamentos dos alunos, inclusive lá do Colégio Alice Coutinho. Então, solta aí na tela. A pergunta que eu queria fazer é o que é a globalização? Muito bem, professores, à vontade. Bem, a globalização, vale ressaltar que a globalização é uma das temáticas muito recorrentes no Enem, ok? O termo globalização, é bom nós falarmos também sobre a mundialização. Globalização e mundialização. São duas palavras, né, que parecem ser antagônicas, mas elas têm o mesmo viés. Globalização, nós podemos falar que é a integração dos povos, da economia e da cultura. Existe uma certa contradição que nós falamos de globalização, o início da globalização, né? A globalização, você vai ter alguns teóricos que vai falar que a globalização se deu início lá nas eras das grandes navegações entre o século XV e XVI. Quando os europeus, né, professor de História, Gutenberg, quando os europeus chegaram nas Américas e você tem um processo que nós gostamos de falar sobre aculturação, que é a mistura entre culturas entre índios e os europeus, ok? Mas também nós podemos falar que a globalização se tem o início na primeira Revolução Industrial, que vai ter o auge do capitalismo, podemos dizer assim, mas de fato podemos dizer tranquilamente que a globalização tem início justamente com o fim da Guerra Fria, como nós falamos no bloco anterior. Quando nós temos o fim da Guerra Fria, nós temos a consolidação do sistema capitalista e a partir daí nós temos a integração dos povos, não é? Obviamente que alguns países continuarão fechados, mas nós temos justamente a consolidação de um sistema político, econômico, ideológico e cultural que vai fazer com que todas as nações se tornem interdependentes. Então essa palavra interdependência de países é muito interessante no conceito de globalização. É tanto que muito importante lembrar, Milton Santos, um grande geógrafo, Kleber, Milton Santos, brasileiro, baiano, né? Ele vai falar sempre,
vivemos no meio técnico, científico e informacional, em que o processo de globalização ele vai fazer com que haja tanto pontos positivos, mas principalmente alguns pontos negativos, que a globalização escancarou as desigualdades entre os países. Vale também lembrar que é o seguinte, quando nós falamos de globalização, devemos lembrar do nome aldeia global. Aldeia global, um mundo conectado. Hoje em dia, o melhor exemplo de mundo conectado são as redes sociais, né? Estamos aqui conversando num programa de TV, e esse programa de TV, internet, redes sociais, né? A própria mídia de comunicação, a TV. Então, ou seja, um mundo conectado. O que acontece aqui agora, em questão de segundos, uma população japonesa, uma população chinesa vai estar sabendo. Então, o termo globalização, nós podemos falar tranquilamente que é nada mais nada menos que a integração dos povos e a conexão entre culturas, que vai gerar pontos positivos e pontos negativos. Me permita só complementar, Kleber, que quando nós falamos dos movimentos de globalização que se deu o auge nos anos 90, Gutenberg, você vai ter também os movimentos que eu posso dizer contrários à globalização, sim, que começou a surgir a partir dos anos 2010, né? Com o advento das redes sociais, nós temos cada vez mais pessoas vivendo em bolhas sociais, e a partir daí surgiu no Brasil e no mundo, principalmente no mundo, os movimentos nacionalistas, que são movimentos que tentam fechar fronteiras, movimentos que influenciam num termo muito importante na Europa, que é o termo sobre xenofobia, né? A aversão ao outro, que são movimentos que como posso falar aqui, separa povos, né? Há uma dissolução entre povos, que isso vai prejudicar o processo de globalização. Uma segregação. Então, segregação, obrigado. O termo globalização, ele vai ter os movimentos que, no auge dos anos 90, porém, muito importante você ter ideia que os movimentos agora nacionalistas está acontecendo um movimento contrário que pode frear o processo de globalização. Vale lembrar, protecionismo econômico, muros, políticas anti-imigração, tudo isso reforça os movimentos que eu gosto de falar, que é o processo de desglobalização, ok? Muito bem, respondido perfeitamente aí a pergunta sobre o que é globalização. Vamos com mais uma pergunta lá do Colégio Alice Coutinho, na tela. O que foi o dia do fico? O que foi o dia do fico, professor? Se é para o bem e a felicidade geral da nação, diga ao povo. Né? Professor, fica à vontade, a sala de aula é sua. Pois é, né? É muito interessante porque, como nós já dissemos anteriormente, dificilmente um fato histórico ele se explica por si só, né? Então, o Dia do Fico ele ocorre em 1822, né, às vésperas, né, do processo de independência do Brasil. E é algo interessante que a gente tem que rememorar um pouco, né, dos acontecimentos, né, anteriores para pensar esse Dia do Fico, né? A gente tem que pensar não só fatores, né, internos, fatores nacionais, como fatores também até internacionais. Há bem pouco tempo, né, antes de 1822, né, nós vivíamos um avanço, né, do Império Napoleônico. E nesse avanço do Império Napoleônico, né, houve a fuga da família real portuguesa para o Brasil, né, fugindo das tropas, né, de Napoleão Bonaparte, e a família real veio se instalar aqui no Brasil. E nessa instalação, o que acontece, né? O Brasil, ele deixa basicamente de ser uma colônia, né? E passa, né? Nós temos uma inversão, e passa a ser uma metrópole. Só que após a queda napoleônica, né? E a retomada dos reinos, né? Na Europa, Dom João, que tinha fugido, né, aqui para o Brasil, tem que regressar, tem que voltar para Portugal e deixa, né, o seu filho aqui como príncipe regente, né? Até porque já havia tido uma série de modificações e de ampliações dentro do governo brasileiro, né, até dentro de um status monárquico. Então, o filho dele representava essa manutenção, essa garantia ainda de ter o Brasil sob seu domínio, até porque as ideias liberais de independência, né, estavam eclodindo fortemente, né,
na Europa. E aí vem-se a necessidade de Portugal recolonizar o Brasil. Então se envia uma carta, né, para o príncipe regente, para Dom Pedro, para que ele retornasse, porque a presença dele, né, dificultava esse processo de recolonização. Só que ocorre o seguinte, né, ele já estava muito bem engajado com os setores, né, essa elite brasileira que tinha raiado na época dessa corte aqui no Brasil, e eles acabaram fazendo um acordo, acabaram fazendo um arranjo para que ele permanecesse aqui no Brasil. E o desfecho disso foi o quê? Né? A elite apoiava Dom Pedro para que mais tarde o conclamasse, né, como imperador do Brasil, quando é sagrado, né, o processo de independência do Brasil. Maravilha, tá aí, olha. Que aula, hein, gente? Que aula. Olha, tem mais perguntas na tela, solta aí mais uma pergunta. Eu queria saber qual é a diferença de longitude e latitude. Longitude e latitude, professor? Falando de cartografia, né? Longitude e latitude fazem parte do conceito de coordenadas geográficas. Lembrando, a habilidade 6 das competências de humanas fala compreender, analisar, interpretar gráficos, mapas. Então, se eu falo de latitudes e longitudes, vamos lembrar o seguinte. Latitudes e longitudes são coordenadas geográficas que facilitam justamente a orientação em um mapa. Um mapa, todo mapa, ele precisa de coordenadas geográficas, da rosa dos ventos, não é? Ou seja, então, o que seria as latitudes? Latitudes são linhas, certo? Imaginárias, ok? Que serão mais conhecidas também como paralelos, e elas vão se perpendicular em volta do globo terrestre, como tendo uma linha principal, a famosa linha do Equador, ok? Essas linhas têm como importância, elas vão variar de 0 a 90 graus, sentido norte-sul, ok? Então, vale lembrar, quanto mais próximo à linha do Equador, regiões de baixas latitudes, ok? Quanto mais distante da linha do Equador, regiões de altas latitudes. Se você pegar o mapinha do Brasil, você vai perceber que o Brasil, o nosso território, ele é um território muito latitudinal. Ou seja, é um território que ele vai se perpassar por várias latitudes, ok? Então, por exemplo, a região norte do Brasil, a região ali do Amapá, por exemplo, está mais ou menos em cima da linha do Equador. O nosso Nordeste está um pouquinho próximo da linha do Equador. Isso nos dá características climáticas, nos dá também características do fuso horário, que não são latitudes e sim longitudes. Então, as latitudes e longitudes são importantíssimas para compreendermos a localização e facilitarmos vários tipos de estudos, entre eles climas, a questão da navegação, ou seja, latitudes e longitudes têm essa importância. Falando de longitudes, são também linhas que vão circundar a Terra. Essas linhas elas vão variar entre leste e oeste e elas têm graus entre 0 a 180 graus. Vale lembrar que 0 a 180 graus, 180 mais 180, 360. Né? Indo um pouquinho para a matemática, é justamente a unidade de circunferência, não é? 360 graus. Então, a Terra mais ou menos dividida no meio e 180 sentido leste, 180 sentido oeste. É importante nós entendermos as longitudes e latitudes, porque mais para frente, quando nós estudarmos, por exemplo, fuso horário, zonas climáticas da Terra, nós devemos conhecer latitudes e longitudes. Muito bem, está aí a resposta do professor Leonardo, professor de Geografia. Bom, a gente está chegando no finalzinho do nosso programa, pelo menos aqui pela telinha da TV Borborema. Naturalmente, como todos sabem, a gente continua aqui com os professores com mais meia hora de aula, só que agora pela internet. E aí, claro, queremos convidar todos vocês a nos acompanharem pela internet. Agora, professores, só para finalizar aqui pela telinha da TV Borborema, já que a gente já está indo para as plataformas digitais, uma dica de revisão, tanto para a geografia quanto para a história. Por favor. Em história, observar sempre os acontecimentos de longa duração. Esses acontecimentos de longa duração, eles têm uma maior predisposição de aparecerem na avaliação, tá certo? Na prova do Enem. E também alguns acontecimentos que são chaves, alguns acontecimentos que geram outros. Por exemplo, se eu for estudar o século XVIII, então, observar acima de tudo, um dos grandes acontecimentos é o que? São o florescimento das ideias iluministas. Então, aí eu já vou ter uma série
série de outros acontecimentos a partir dessas ideias iluministas. E assim por diante, pegando esses acontecimentos chaves e esses processos de longa duração. Muito bem, a dica de revisão aí do professor Gutenberg para História. Leonardo, Geografia. A parte geográfica do Enem, eu gostaria de dar a seguinte dica. Primeiro, analisar movimentos sociais, né? A prova do Enem, ele se baseia muito nos principais movimentos sociais, tanto do Brasil quanto do mundo. Por exemplo, se nós pegarmos os anos 60 nos Estados Unidos, nós temos os movimentos contra a cultura. Então nós temos os movimentos feministas, os movimentos negros nos Estados Unidos, os movimentos aí, por exemplo, os Panteras Negras, né? O movimento de Martin Luther King. Se você pegar, por exemplo, também o movimento hippie, né? Aí você vai pegar o verão de Woodstock, né? Já que a gente está no ritmo aí do Rock in Rio, você tem o verão de Woodstock lá nos Estados Unidos, movimento Paz e Amor e tudo mais. Então, os movimentos sociais, se nós trazemos para o Brasil, por exemplo, um assunto que cai muito na prova de geografia, agricultura. Então, agricultura, entender os conceitos. Pecuária, o que é pecuária intensiva, o que é pecuária extensiva. O que é agricultura, os tipos de agricultura, jardinagem, agricultura familiar, a agricultura, o agronegócio, que é o principal, é o que rege o nosso PIB aqui no Brasil, a produção de soja, a produção de cana-de-açúcar, né? Então a agricultura é muito importante. Os transgênicos, um assunto muito importante que vai falar sobre isso, ok? Então fica atento nesses temas que você se dará muito bem na prova do Enem. Muito bem, muitíssimo obrigado. Gente, olha, a aula está incrível, mas pelo menos aqui na TV é chegada a hora de nos despedirmos. Mas tem mais aula de Geografia e História na internet. Corre lá agora mesmo e acessa Conectados no enem.op9.com.br e continue nos acompanhando. Eu, professor Leonardo, professor Gutenberg, Geografia e História por mais meia hora. Agora, próximo sábado, estaremos de volta, 1h30 da tarde, portanto 13h30, estaremos de volta com mais dicas de estudos para todos vocês. Quem nos acompanhou aqui pela telinha da TV Borborema, corre para nos acompanhar através da internet. Até sábado, se Deus quiser. Beijo carinhoso e um abraço fraterno. Conectados no Enem. Oferecimento Uninasal. O aprendizado não para. Alice Coutinho, Centro de Ensino. Deus, Família e Escola. Elos com propósito. Fala galera, gente, estamos de volta e a nossa saudação agora é direcionada a você, web espectador, que nos acompanha agora por mais meia hora de aula aqui através da internet. Estou aqui com os professores Leonardo, professor Gutenberg, de Geografia e História. Tivemos meia hora de aula através da telinha da TV Borborema e a gente segue com mais meia hora de aula aqui através da internet. Professores, eu quero já iniciar com uma pergunta. Passamos por uma mudança agora de governo e essa mudança, inclusive ideológica, isso implica em alguma mudança nas abordagens durante a prova? Bom, é o seguinte, posso começar, né? Pode começar. Quem elabora, né, a prova do Enem, né, isso é uma pergunta que está muito recorrente, né? Os alunos eles estão muito apreensivos com isso, né, com relação a essa questão. E aí a gente se coloca na seguinte posição. Quem elabora a prova do Enem é o INEP, né? E o INEP ele é um órgão, embora seja um órgão ligado ao MEC, ligado ao governo, mas ele é um órgão meio que autônomo, independente. Né? Mas aí ocorre o seguinte, né? Quem está no INEP são indivíduos, né, colocados pelo governo. Né? Então, há uma preocupação, né? E que, na verdade, não seria nenhuma preocupação em si, né? Mas há uma inquietação se essas mudanças, se esse governo ele vai fazer mudanças mais radicais quanto à prova. E aí a gente observa algumas situações, como, por exemplo, né? Foi muito pouco tempo para que essas mudanças radicais talvez aconteçam. Agora, é claro, todo governo, independentemente do que está, todo governo ele tende a imprimir as suas ideias. Né? Então, nós acreditamos que vão haver
ver, e principalmente nas provas de humanas, impressões, né, desse novo governo nessa avaliação aí do Enem. Até porque há um conjunto, por exemplo, de promessas dentro de determinados setores da sociedade e que clamam por algumas respostas, né? Então, questões ligadas, por exemplo, a movimentos sociais, questões ligadas, por exemplo, a mulheres, negros, índios, movimentos LGBT. Então, nós acreditamos que possa haver uma mudança de tendência ideológica. E aí o aluno, né, tem que estar atento, né, a essas modificações. Pois é, professor Leonardo, não é uma regra, mas tem que estar atento e preparado para as possíveis mudanças, né? Lembrando sempre que o INEP, como o Gutenberg citou, até o começo, até a metade do ano, estava passando por várias transformações, né? A presidente foi exonerada do cargo, entrou outro rapaz, eu esqueci o nome, me perdoe, depois teve outra entrada e depois dali na metade do ano que foi se organizando, teve até uma polêmica se ia conseguir ter a prova do Enem e tudo mais. Mas é bom a gente mencionar, por exemplo, na temática de redação. Sempre a redação foi pautada em movimentos sociais, em pautas mais progressistas. Exatamente. E como nós estamos num período de um governo mais conservador, podemos ter uma mudança principalmente na temática de redação de Enem. Ok? Nas questões de humanas, que sempre tem uma temática também muito pautada para temas mais progressistas e tudo mais, Gutenberg citou aí os movimentos LGBT, os movimentos feministas. Vai lembrar que ano passado nós tivemos uma questão sobre a fala, né, da mulher travesti, se eu não me engano. Isso, o Pajubá. Que não era nem, era o Pajubá, que não era nem na prova de humanas, não era Gutenberg, era na prova de linguagens. Que o atual presidente ele fez uma crítica, né? Então, nós temos essa... Eu sempre falo para meus alunos que existe uma preocupação que possa ter uma pequena mudança, mas nada que vá ocorrer drasticamente. Vale lembrar que você sempre tem que estudar os conteúdos, não é? Exatamente. Ou seja, você estudando os conteúdos, você não vai se dar mal na prova. Lembrando sempre, ler a questão, entender o gráfico. Por isso que eu gosto de falar, Kleber, que eu acredito que esse ano a prova será mais conteudista. Para tirar essa ideia de interpretação, para tirar essa ideia da temática dos movimentos sociais, então eles vão colocar conteúdo. Eles vão pegar questões que vai abordar mais o tema, o conteúdo, e não aquela ideia de explorar a criticidade do aluno. Acredito eu estou apostando muito nisso esse ano. E uma coisa, só para complementar, Léo, vontade. Kleber, uma coisa que é interessante é que estão todos nivelados. Essa dúvida ela é generalizada, então, de certa forma, fica todo mundo nivelado, né? O Enem desse ano, ele que vai ser parâmetro para os outros anos. Então, de certa forma, a gente acaba ficando assim nivelado. E só um pequeno adentro no tocante à avaliação de história, se a gente pensar um pouco dentro de viés, né, dentro de um viés ideológico, a gente pode até pensar que alguns fatos podem ser explorados, né, em detrimento, por exemplo, de outros, né? Fatos, por exemplo, que entoam um sentido nacionalista para o Brasil, um sentido mais patriótico para o Brasil. E aí dá para o aluno, né, ir fazendo essa pontuação de alguns conteúdos, né, desse tipo. Um exemplo poderia ser o quê? Poderia ser a Inconfidência Mineira, que trabalharia com essas questões de enaltecimento de uma identidade nacional, a própria participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então, fazendo esse viés, dá para a gente ter mais ou menos um parâmetro do que possa vir. Muito bem, olha, mas claro que isso é impossível, né? Vamos trazer mais dúvidas e questionamentos dos alunos por toda a Campina Grande. Estão todos conectados no Enem, solta aí. Como se deu o golpe militar em 64? Como se deu o golpe militar de 64? Falando de governo, justamente, que é uma... Existe, ó, já que nós... Desculpa, viu, que é sua área, mas... Imagina. Eu vou... Já começa a partir daquela polêmica, né? Foi golpe, revolução... Foi exatamente. Tá, daí, né? Exatamente. Existe... Eu gosto de falar muito para os meus alunos para você ter as duas visões. Perfeito. Né? Você ter a visão do golpe em si... E a visão do movimento revolucionário, não é? Aquela ideia do medo do comunismo, a participação dos Estados Unidos nesse movimento, né? Do movimento militar, do regime militar. Ô Kleber, é interessante porque você vai pegar justamente aquela visão do Brasil dividido, polarizado, que está acontecendo atualmente.
né? Essa ideia dos movimentos sociais, vai lembrar, o principal movimento social em 2013 que eclodiu lá no Brasil, parece que eu estou fora, lá na região sudeste, por conta dos 20 centavos, né? Sim. Que eclodiu no Brasil e aumentou esse sentimento patriota no país, né? Saímos às ruas de verde e amarelo. Isso tudo tem no início do regime militar. Exatamente. Né? Exatamente. A caminhada da família pela paz. Né? Que é justamente quando vai eclodir esse sentimento patriota lá em 64. Né? Da família com okay? Deus. A marcha da família com Deus. Né? E eu volto às questões que nós tratamos anteriormente. Nunca analisar o fato, né, por ele em si. Né? Então, seja a vertente de golpe ou de revolução, que isso é muito importante, e Léo frisou muito bem, né? Que uma das nossas funções, né, enquanto docentes, enquanto professores, é fornecer subsídios para que os alunos eles tenham várias visões dos acontecimentos. E aí ocorre o seguinte, quando nós pensamos, por exemplo, né, e aí a pergunta dirigida à ideia do golpe, né, de 64, não se dá em 64 diretamente. É interessante nós pensarmos que um conjunto de acontecimentos já vinham ocorrendo antes para que isso ocorresse. A gente pode pensar, por exemplo, nos 7 meses de governo, né, anterior, que era do Jânio Quadros, que já era um prenúncio, né, para que houvesse uma intervenção. Nós estávamos vivendo o auge da Guerra Fria, e aí o Brasil vinha numa linha de governos populistas, o Brasil vinha numa linha de governos muito pautada nas questões sociais. E isso, para a época, e inclusive para os dias de hoje, ser pautado em questões sociais, dá uma ideia de que o indivíduo é de esquerda. Então havia um medo iminente que Jânio Quadros ou que João Goulart, que é quem assume posteriormente com a renúncia do Quadros, que tornasse o Brasil um país comunista. Embora que é interessante nós pensarmos que João Goulart não era comunista, mas tinha um conjunto de ideias, né, muito próximas do bloco da União Soviética. Inclusive, no momento em que ele deveria assumir a presidência do Brasil, ele estava na China, né, numa visita na China. Então, isso acabou fermentando ainda mais setores conservadores, né, para impedir, inclusive, que ele chegasse a assumir. E aí, depois que ele assume, vem, né, a sua plataforma, né, aí de campanha, as reformas de base, totalmente pautadas nas questões de reforma agrária, de reforma na educação, de reformas tributárias, e uma medida, né, que foi de a estatização geral do Brasil. E que essa, né, foi o cume, foi o ápice, estopim, né, o estopim para aqui. A mídia, setores conservadores, né, do Brasil e, obviamente, os militares, né, se unissem, né, fizessem uma contrapartida e aí fossem bater de frente com o governo de João Goulart. E fora, né, os apoios internacionais, visto que o Brasil, pelas suas dimensões continentais, seria um perigo muito grande, de repente, se alinhar ao bloco socialista. Que maravilha, que aula, viu, gente? A gente viaja e acompanha, faz uma viagem aqui no tempo, revivendo e rememorando toda essa história. Tem mais questionamento, tem mais dúvida, mais pergunta para os professores na tela. O que foi a Era Vargas? Era Vargas. Vamos de novo. Tá vendo? Aí, né? A Era Vargas, né? O próprio nome já nos traz uma explicação, Kleber, né, disso, uma era, né? Uma era. E aí volto naquela ideia, olha só, um período de longa duração. Né? Nós temos um governo de 15 anos ininterrupto e depois nós temos mais 4, né? Que só acabou, né, por conta do suicídio aí do Vargas, né? E fica aquela questão, né, Léo? Se o suicídio não tivesse ocorrido, será que nós teríamos mais Vargas ainda, né? Quase 20 anos aí de governo. Então, é chamado, né, de Era Vargas pela longevidade desse governo. E aí, volto a dizer, não podemos entender a Era Vargas pela Era Vargas, né? Tem uma série de atenuantes, de acontecimentos, né, que vão levar o Getúlio Vargas ao governo, né? Primeiro que há também uma certa questão, assim como golpe ou revolução em 64, a gente tem também a de 30, né? Até hoje há inúmeras discussões, né? Foi um golpe em 1930, foi uma revolução, porque em 1930 uma coisa é certa, a gente tem a quebra da política coronelista, da política do café com leite, da polarização, né? Minas Gerais e São Paulo no Brasil,
porque você tem um cara do Rio Grande do Sul, né, e o nosso João Pessoa paraibano, né? Foi interessante a sua fala, que você fala que é a quebra do paradigma agrário. Nós passamos para a geografia, a Era Vargas é muito importante porque é o início do processo industrial do Brasil. O Brasil deixa de ser um país rural, né, agrário, lembrando que você tem a crise de 29, um ano antes, lá nos Estados Unidos, que vai ser justamente a crise da superprodução, a quebra a primeira grande crise do capitalismo, e depois você vai ter aqui no Brasil a queima das sacas de café, né? E o início do que era a Vargas vai dar a sustentação das primeiras estatais do Brasil, né? Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Petrobras, ou seja, você tem as indústrias de base, o alicerce para a industrialização do Brasil. Ao mesmo tempo, que é um processo um pouco mais lento, vai dar o auge a partir dos anos 50 até os anos 70, a urbanização do Brasil, que é o início da demandada de pessoas da zona rural para as cidades. Então, o Brasil vai começar um processo de industrialização em 30 e por aí, eclodindo até os anos 70, com um grande crescimento urbano, que nós temos aí a grande problemática urbana, que é um tema bem interessante, mobilidade urbana. Fugiu um pouquinho da Era Vargas, mas é porque, Kleber, é um tema tão variado, Era Vargas, vale ressaltar que Vargas cai muito no Enem. Cai muito. Eu gosto, Gutenberg, se me permite, eu gosto de falar para os meus alunos que o século XX é importantíssimo no Enem. Sim. É importantíssimo. E eu gosto de falar para os meus alunos, façam linha do tempo. Geopolítica e história. A linha do tempo, desde a Primeira Guerra Mundial, né? A política café com leite, a Primeira República no Brasil, né? Você tem a Segunda Guerra Mundial, você tem a Era Vargas no Brasil, você tem os anos 50 de JK, construção de Brasília, ou seja, se você for até os anos 90, neoliberalismo no Brasil, Collor, impeachment de Collor, FHC, privatizações, Plano Real, anos 2000, governo Lula, né? A entrada do Brasil nos BRICS, a consolidação do Brasil, a descoberta, entre aspas, do pré-sal, o governo Dilma, a recessão econômica, ou seja, atualidades. Se você pegar desde Vargas até Temer, né? Até Bolsonaro podemos citar, mas é importante nós falarmos de Temer, porque a prova do Enem é elaborada um pouquinho antes, né? Não tem como você ter um parâmetro do governo atual de Bolsonaro. Então, você pegar de Temer até Vargas, vai ter muitas questões, tanto na área de história, quanto também na área de geografia. Então, desculpa entrar na sua temática, mas Era Vargas é imprescindível na prova do Enem. E só para concluir sobre a Era Vargas, né, interessante pontuar os 3 momentos, né, porque você tem 3 fases distintas do governo de Vargas e você tem 3 facetas, 3 identidades divergentes. Né? Você tem o primeiro momento, que é um governo provisório, mas nem tanto, que é um governo provisório que dura 4 anos. Depois você tem um momento, né, que é um governo constitucionalista, tá? E que nesse governo constitucionalista vem uma série de inovações na área do direito, né? Para o Brasil, e depois você tem o chamado, né, a ditadura civil ou o Estado Novo, né, que é um momento de endurecimento desse regime varguista. Então, é interessante para o aluno que vai prestar o Enem fazer um mapeamento, fazer um mapa mental e pontuar, né, essas características de cada um desses momentos. Provisório, constitucional e Estado Novo. Importantíssimo. Muito bem, e aí, estão anotando tudo? Vai garantindo todas essas dicas de ouro, dicas valiosíssimas aqui para as provas do Enem. Mas temos mais perguntas. Atenção, de olho na tela. Em que ano e como se deu a Revolução Industrial? Inclusive, exatamente, olha aí. Bola no pé, professor. Pensar um ano específico, né, para a Revolução Industrial é um pouquinho complexo, né, porque a Revolução Industrial ela é um resultado de uma série de questões que vinham acontecendo na Europa. Não só na Europa, como também aqui nas Américas. Né? Agora há pouco o Léo falava, né, sobre essa questão da globalização, e um dos marcos, né, de início de globalização é o processo das grandes navegações, essa descoberta das Américas, que foi chamada também, né,
de novo mundo. E aí, o que acontece? Se a gente pensar no processo de Revolução Industrial, a gente já vê que o próprio processo de ocupação, de colonização, de tomada das Américas, já é também um dos fortes prenúncios para essa Revolução Industrial, porque Revolução Industrial, ela rima com o quê? Com uma questão de busca de matéria-prima, de mercado consumidor, tá? Com todo, estou entrando aí na tua seara, hein, Léo? Com toda uma questão de que de matéria-prima, de mercado consumidor, de toda uma questão de mão de obra, né? A questão do transporte, né? Transporte. Então, tudo isso vem favorecendo esse processo de Revolução Industrial. Agora, obviamente, o ápice dela, né, acaba se dando, né, em 1760, diretamente na Inglaterra, que vai criar um conjunto, né, de fatores propícios para que os ingleses fossem pioneiros nesse processo de industrialização. Sem contar que é exatamente no século XVIII, um século importantíssimo. Também. Nunca, em nenhuma edição do Enem, o século XVIII ficou de fora. Então, isso é muito importante, porque é o século de muitas transformações, de muitas revoluções, né? Então, essas revoluções, inclusive, que cristalizam o tempo que nós estamos vivendo hoje, que é o tempo contemporâneo. Não é isso? O interessante falar a pergunta do aluno é que, se você pegar as questões do Enem, ele não está preocupado com datas. Exatamente. Não está preocupado com datas. Então, eu vejo muitos alunos, professor, eu preciso saber dessa data. Eu preciso saber dessa data, professor. Elas vão aparecer dentro dos Exato. contextos, né? O próprio texto ele vai dar a data. O interessante é você entender os antecedentes, as consequências, as causas, né? Todo o contexto geopolítico, histórico, filosófico, sociológico, ok? Então, esqueça a data. O importante da Revolução Industrial é justamente os antecedentes, né? Você tem a Revolução Francesa acontecendo na França, você tem a reforma protestante, que também vai influenciar... Isso, a ética protestante, exatamente. Você também vai ter a questão da obtenção de riqueza, desde as grandes navegações, os impérios, principalmente a Inglaterra, acumulando riqueza, que será justamente o capital, o alicerce do capital para a indústria. Exatamente. E entrando para a parte geográfica, da geopolítica, Gutenberg, você vai ter na Revolução Industrial o advento de uma grande fonte de energia, o carvão mineral. Carvão mineral, né? Perfeito. Vai lembrar que agora eu vou para uma esfera de geografia física, o relevo, a estrutura geológica da Europa, ela é totalmente baseada em bacias sedimentares. E bacias sedimentares você vai ter justamente dois grandes combustíveis fósseis. Tem também um gás natural, mas você tem um petróleo. Aí você vai lembrar, recentemente tem a questão da Arábia Saudita, né, e tudo mais. Mas você tem um carvão mineral. E a primeira Revolução Industrial no século XVIII tem como principal fonte de energia o carvão mineral. Aí tem lá o símbolo da Revolução Industrial, a máquina a vapor, né? A locomotiva. Exatamente. Ou seja, o carvão mineral, um combustível fóssil altamente poluente. Se falarmos de clima, que já está na moda, né? Floresta amazônica, tudo mais, é justamente nesse período que nós temos os primeiros impactos grandiosos globais no meio ambiente. Por quê? É na Inglaterra que você vai ter a grande queima de carvão mineral. É tanto que uma cidade muito famosa, quem gosta de futebol vai saber que eu estou falando, Manchester, na Inglaterra. Manchester. A primeira cidade a ser totalmente suja, poluída, né? Você vai ter as chaminés emitindo CO2 na atmosfera. E isso vai fazer com que as cidades, o índice de vida, o padrão de vida dessa Inglaterra industrial seja totalmente precária. Alguns filmes retratam muito bem essa Inglaterra. Vou dar uma dica de filme, posso dar? Pode, deve, professor. Então, a sala de aula é sua. Tem um filme muito interessante que vai falar sobre esse processo de industrialização, Oliver Twist, que vai mostrar justamente o papel da criança na Revolução Industrial, que não tinha distinção, Kleber. Criança trabalhava, mulher trabalhava, né? Os industriais preferiam crianças e mulheres pelo fato da mão de obra ser barata, né? Quer falar, Kleber? Deve, fala filme. Sim, vamos lá. E você também vai ter filmes mais recentes que vai falar justamente a evolução da indústria, tempos modernos, que meus alunos já devem estar acusados. O Chaplin, né? O clássico aí. O Charlie Chaplin, que eu acho que todo mundo assistiu, né? Então, fica atento aí que Revolução Industrial é imprescindível. Só para... E fazer aquela pontuação, né, que a gente já colocou com a globalização. Exato. É bem interessante, né, fazer um mapa. Faz um mapa mental ali, os efeitos positivos e os efeitos negativos da globalização, os efeitos positivos, os efeitos negativos da Revolução Industrial, né, que cabe bem. Lembrando que nós temos 3 revoluções, século XVIII a primeira, Inglaterra, século XIX a segunda, Estados Unidos. Se expande, né? Você vai ter uma expansão maior da Revolução, a descoberta do petróleo e da eletricidade. E a terceira revolução,
que nós estamos vivenciando, vou colocar entre aspas aí, porque já alguns teóricos, Kleber, falam que nós estamos na 4ª revolução, Exatamente. que é a revolução da inteligência artificial, Exato. que é o meu medo, né? A inteligência artificial aí dominando, né? Você tem aplicativos no celular que você sabe mais da sua vida do que sua esposa, sua mulher. Ou seja, então nós temos essas 3 revoluções, uma talvez 4ª revolução, e é bom você fazer um mapeamento mental dessas revoluções industriais. Perfeito. Muito bem, professores. Que aula, gente. Olha, tem mais uma pergunta? Então solta aí na tela. A pergunta que eu queria fazer era o que foi o Novo Mundo? Muito bem. O Novo Mundo, né? É bem relativo, né, essa questão ligada, né, ao Novo Mundo, porque a gente pode se colocar, a gente pode pensar, né, Léo, o Novo Mundo a partir das descobertas, né, marítimas, as conquistas marítimas do final do século XV, final do século XVI, como também se pode pensar, né, nessa conjuntura geopolítica que nós estamos, né, dos anos 90 para cá, da nova ordem mundial. Exato. Então, deixa eu ir lá para o 15 e 16, você vai para o 20 e 21. Pode ser. Pronto, fica à vontade. Assim, eu sou o velho e Léo vai ser o novo, né? Então, essa ideia, né, de novo mundo, né, vai ser novo porque novo aos olhos dos europeus, né? Século XV, século XVI, a gente estava vivendo, né, um momento muito conturbado na Europa de necessidade de matéria-prima, um novo mercado que se expandia, né? Uma ascensão de uma nova classe social que era, né, a classe burguesa, setores religiosos perdendo força, né, em detrimento, né, de outros setores que estavam emergindo, que é o caso, por exemplo, da Reforma Protestante, que trazia uma outra ótica, né, para as questões do mercado. Tá? Então, nós tivemos aí esse processo das grandes navegações. Então, com essas grandes navegações, então, a gente tem, na verdade, esse encontro entre 2 mundos. Entre esse mundo desconhecido aos olhos europeus, que era, né, o que mais tarde viria a ser chamado de América, né, e esse velho mundo que seria quem? Que seria a Europa. Né? E aí, essa Europa que engole literalmente, né, esse novo mundo que já se faz velho, na verdade, esse novo que já se faz velho e que ele precisava ser modificado aos olhos civilizatórios desses europeus. E aí esses processos, né, o que é interessante, né, que assim como o Léo falava das questões do muro, né, do muro de Berlim, dos novos muros que são construídos, né, essas fronteiras imaginárias que são construídas, os muros das cercas das nossas casas, por exemplo, que também são muros que separam, são muros que segregam, a todo instante nós estamos vivendo isso, tá? Esse encontro entre esse novo e esse velho. E a própria globalização, ela também vai corroborando para isso, né? Para que haja esse encontro. E sempre essa ideia, né, do velho estabelecido, civilizado, que vem, né, se apropriar, né, e expropriar esse novo mundo. Então, no frigir dos ovos, século XV e XVI, esse novo mundo seria referente ao quê? Seria referente ao domínio europeu, seria o velho mundo, na América, seria o novo mundo. Chegando para os anos 90, final do século XX e nesse século XXI, nós temos a nova ordem mundial. Né? Essa nova ordem mundial, ela se baseia no fim da velha ordem mundial, que era o mundo bipolar, Guerra Fria, exatamente, e o início do mundo multipolar, que aí você não terá mais ideologias, ainda existe essa ideologia, mas você vai ter os blocos econômicos. Isso. Pautado o principal bloco econômico é a União Europeia, que ela vai surgir lá nos anos 50, porém, ela tem sua ênfase, sua magnitude nos anos 90. Se eu falo de União Europeia, lembrem-se, Brexit, né? A saída do Reino Unido da União Europeia, estudem, né? Isso, importantíssimo. Exatamente. Vale lembrar também o Mercosul, criado nos anos 90, o bloco em que o Brasil faz parte, e você também tem a ideia no NAFTA. Se eu falo NAFTA, Estados Unidos, México, Canadá, muro, Donald Trump e atualidades. A ideia de construção do muro para separar Estados Unidos e México, a ideia do NAFTA. Então você tem esse novo mundo, esse novo contexto político, essa nova conjuntura política, social, cultural, a ideia também da globalização chegar nas nossas casas sem termos que sair delas através do nosso celular. Exatamente. Aí você vai ter uma nova sedentarização da sociedade, né? A sociedade cada vez mais acomodada, esperando tudo chegar na sua casa. Eu gosto até de brincar, que eu falo que
hoje em dia nós temos um shopping no nosso bolso. Né? Você hoje, antigamente, os anos 90, teve até uma série atual. Kleber, eu gosto de falar, citar muito a cultura geek, né? Que chama hoje, que está na moda. Na minha época era nerd. Hoje em dia é a cultura geek. Eu gosto muito de citar séries e filmes e livros. E eu vou citar uma série recente que saiu da Netflix. Pode falar a marca? Pode, professor. Netflix. Então, eu estou me empolgando, então vou embora. A série Netflix chamada Stranger Things, né? Que na terceira temporada abordou o shopping. Aí muita gente ficou sem entender por que o shopping. Tem uma conjuntura geopolítica ali, Gutenberg, porque você vai ter o choque cultural daquele grupo dos anos 80 tendo um choque cultural com o shopping. Que para nós dos anos 90, anos 2000, o shopping é algo corriqueiro. Mas para aquela sociedade dos anos 80 era algo inovador. Então tem uma mensagem naquela série. Quando você pega a ideia do shopping sendo algo para consumo, a consolidação do sistema capitalista é o shopping. Nos países pobres, por exemplo. E hoje em dia o shopping se torna algo secundário. Porque você hoje em dia, a população vai no shopping para ir ao cinema, para comer algo diferente, para se socializar. Mas antigamente o shopping era para compra. Mas hoje em dia você não precisa ir às compras diretamente. Você pode ir no seu celular, você tem aplicativos que você vai fazer compra. Aqui no Brasil ainda tem uma forte resistência, mas se você for a países, países de primeiro mundo, países centrais, é algo super corriqueiro. Ou seja, esse mundo novo é o mundo que está dentro da sua casa. É por isso que tem a ideia dos muros. Para que agora eu sair de casa? Eu construo muros e fico enclausurado e, só para finalizar, você tem a ideia do quê? Do isolamento social, que nós temos as doenças do século XXI. Depressão, né? A questão do suicídio. Tivemos recentemente um Setembro Amarelo, né? Uma conscientização muito forte, porque a sociedade está cada vez mais doentia com essas questões neurológicas. Então, nós temos que analisar que um dos impactos da globalização é justamente esses problemas sociais e também neurológicos. Que aula, professores! Olha, finalzinho de programa, só agradecer. Professor Leonardo, obrigado pela aula aqui de Geografia. Obrigado, valeu, ótima aula. Por mim eu ficaria aqui horas. Quando eu começo a falar, me perdoe, Cleber. Quando eu começo a falar, meus alunos já conhecem. Show, eu agradeço aqui ficar do lado do grande professor Gutenberg, né? Imagina. Então, eu espero ser convidado nas próximas edições. Com toda certeza. Professor Gutenberg, muito obrigado também, sucesso. Aí eu que agradeço, né, em nome da Uninasal, né, nós agradecemos a presença aqui, foi uma honra para mim, né, estar aqui ao lado do Léo, né, dizer, né, que a ideia central são os estudos, né, não há milagre no Enem. Né? Então, o milagre para ele, de repente, aí, se fazer são diretamente os estudos. E se me permite, Léo, eu queria só dar um breve recado, né? Parabenizar, né? a Léo, né? Em nome de todos os professores, né? Aí nessa semana que vem, nosso dia 15 de outubro, não é isso? Então, parabenizar todos os professores, né? Profissão essa que eu tenho com muito orgulho. E eu digo, né? Seguindo aquele preceito de Maroca, Poroca e Indaiá, né? A pessoa é para o que nasce. Então, eu não me vejo em outra profissão que não seja a docência. Então, parabéns a todos os professores, a profissão que forma todas as profissões. Muito bem, professor, faço suas as minhas palavras, parabéns a todos os professores. Assim a gente encerra mais um Conectados no Enem. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Sábado estarei de volta, 1h30 da tarde, na telinha da TV Borborema. Todos, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, um beijo carinhoso e um abraço para a terra. Conectados no Enem. Oferecimento Uninasal. O aprendizado não para. Alice Coutinho, Centro de Ensino. Deus, Família e Escola. Elos com propósito.